O padre está se metendo e falando mal da passeata do Nicolas Ferreira. O padre, em vez de estar ali pregando a sua Bíblia, levando a palavra, está criticando o Nicolas Ferreira e falando muita coisa ruim. Detalhe, temos o Nicolas Ferreira se defendendo. Então vamos ao vídeo do padre que, pelo visto, não tem mais o que fazer a não ser falar da vida alheia, né? E até onde eu me lembro, falar da vida do outro, da amiguinha, é pecado, né? A igreja não é para isso. A igreja não serve para isso, mas vamos lá. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no santuário, mas eu sou a favor das armas. No tempo de Jesus, padre, procure na sua Bíblia, procura nas histórias, nos livros históricos antigos. No tempo de Jesus, ninguém andava desarmado. Já existiam armas no tempo de Jesus. Agora se coloca numa situação, você está na sua casa com a sua família, com a sua esposa, com a sua filhinha, com a sua neta, tranquilos, seguros, e aí alguém invade a sua casa com uma arma, né? Abusa da sua esposa na sua frente, abusa das suas filhas na sua frente, faz tudo na sua frente antes de você sabe o que. Será que você iria pensar como eu gostaria de ter uma arma agora para mim poder defender a minha família? Um cara invadiu a minha casa, fez o que fez com toda a minha família, fez o que fez comigo. Será mesmo que o Senhor seria contra as armas nesse momento, nessa situação? É de se pensar, né? Porque quando fala em liberar as armas, ninguém entende ou se faz de que não entende. As armas seriam para defesa pessoal. Você pode ver nos Estados Unidos, todo mundo, até uma vovozinha de 80 anos, ela pode ter a sua arma para sua defesa, porque se alguém invadir a casa dela, ela tem o direito de se defender. Ela tem o direito de, legítima defesa, invadir a casa dela. E outra coisa, um dado bem importante, morrem mais pessoas no Brasil do que em uma guerra. Agora você pensa lá na guerra da Ucrânia com a Rússia e todas as guerras que já tiveram, morrem muito menos pessoas. As pessoas que morrem em guerras nem se compara ao tanto de pessoas que morrem todos os dias no Brasil. O Brasil é o país onde tem mais mortes. E olha que a gente está comparando com uma guerra. Bombas nucleares e todas essas coisas. A gente está comparando com uma guerra. O Brasil ainda assim ganha. Porque o Brasil não tem a liberação de porte de arma para as pessoas se defender. Então é fácil qualquer um chegar numa pessoa e fazer o que quiser com ela, porque essa pessoa tem uma arma e você não, né? Então vamos pensar. E de novo, é bíblico, lá na Bíblia, lá os discípulos tinham armas, né? Tinham espadas, tinham armas, tinham um monte de coisa para se defender. Por que será que agora, nos tempos de hoje, a gente não pode ter para se defender, para cuidar da nossa família, cuidar do nosso patrimônio, né? Proteger a nossa vida? Por que será, né? Um detalhe. O Nicolas nunca fez nada em prol da igreja. O que a igreja faz em prol dos outros? Porque a gente viu aí que a igreja é um palácio, né? A igreja é linda. Quantos milhões não foi para construir essa igreja? E será que com esse valor da construção da igreja não daria para ajudar tantas famílias que precisam? É para se pensar também. Não tem jeito. É impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar. E alguém também me disse: o machado também mata. E eu lhe respondi: mas sua finalidade é outra.
E isso é outra falácia, porque uma arma ela não faz nada se você não apertar o gatilho. E depende, né? Você apertou o gatilho para defender sua família de uma pessoa que invadiu a sua casa e que ia fazer o que quisesse com a sua família? Ou você simplesmente saiu na rua num dia aleatório, você quer furtar um celular e você usa a arma e você aperta o gatilho? Porque além de furtar, além de levar o seu celular, ainda aperta um gatilho, né? A arma, ela tem duas finalidades: se proteger, proteger sua família, proteger sua vida, ou simplesmente você usar por aí apertando o gatilho porque simplesmente você não se importa com nada e muito menos com a vida daquele ser humano que você está furtando o celular e ainda assim você tira a vida dessa pessoa. Com certeza esse padre deve ser de esquerda, não tem como ser de direita com pensamento burro, é um pensamento burro, sem inteligência alguma, não tem como. E de novo, né, olha só, que roupinha, deve ser uma roupa cara, né, uma igreja enorme, com certeza muito cara. Em vez de falar da multidão na Bíblia, né, tem pessoas comparando o Nicolas com o Davi. Como é que uma pessoa não entende o que o Nicolas está fazendo? Que é o que todo mundo que é de direita e que quer o bem, que preza pelo bem deveria fazer. Mas um padre que está à frente desse tanto de gente falando esse tanto de merda. Agora a gente vai ver o vídeo do Nicolas se defendendo. Não digo se defendendo, né? Porque tudo que foi falado aqui pra mim, desculpa, mas é lixo, é um pensamento burro. E agora a gente vai ver o que o Nicolas falou sobre isso. Ai, Nicolas, comenta sobre o padre que disse que a sua caminhada não valeu de nada porque você defende a morte e defende armas. Galera, sendo bem sincero, se você não consegue contra-argumentar isso no mesmo instante que você viu esse vídeo, o problema nem tá com esse padre, esse problema tá com você. Afinal de contas, ou lhe falta intelecto ou Bíblia, ou os dois, né? Porque a arma não é o mal é quem a utiliza. Ou você não lembra, né, quando Caim matou Abel com a .40, ou quando Davi, né, matou Golias com a metralhadora. Ou seja, qualquer objeto pode ser utilizado para o mal. É claro que a arma, ela potencializa isso, mas ao mesmo tempo que ela pode matar o inocente, ela pode proteger. Davi matou Golias com uma metralhadora? Então a Bíblia diz que Davi matou Golias com apenas uma pedra. É claro que a gente não deve acreditar em muita coisa, porque é até uma cobra que fala. Mas assim, não imaginava que era com a metralhadora. Nunca imaginei que podia ser com qualquer coisa, um pedaço de pau. Agora com a metralhadora, gente, não sabia, hein? O inocente, como um policial militar faz. Ou até mesmo proteger, sei lá, né, o Papa. Ou você acredita que quem defende o Papa e seus seguranças ali utilizam o quê? A Bíblia? Claro que não. Ou seja, não sobrou absolutamente nada para poder atacar a caminhada. Eles se indignam com um deputado caminhando de forma ordeira pacífica, mas eu nunca vi essas mesmas pessoas que dizem que nós estamos politizando a fé, agora falar a respeito do crime organizado do nosso país e dizer sobre sim, as armas que matam inocentes nas mãos de criminosos. Ou até mesmo acusar, né, o presidente da República que recebeu um narcotraficante, Nicolás Maduro, aqui no nosso país, que literalmente passava tanques de guerra em cima das pessoas. Ou esses mesmos padres e pastores, né, progressistas, com teologia inclusiva, que inclui até o Satanás, falar e criticar, ficar incomodados a respeito aí de Daniel Ortega, que está na Nicarágua e perseguindo também, principalmente, padres e freiras. Ou seja, não sobrou absolutamente nada. Na verdade, sobrou uma reflexão pra gente, né? Charles Spurgeon diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Maravilhosa colocação do Nicolas. Eu adoro quando eles trazem, né, os livros da Bíblia que os padres, os pastores tentam esconder, como se a Bíblia fosse toda bonitinha, como se não houvessem crimes de antigamente, como se não houvessem tantas outras atrocidades antigamente, como se fosse sempre um lugar branco, uma paz, aquela música calma e todo mundo se abraçando, se amando, quando na verdade não era assim, nem no tempo de Jesus, que dirá agora. Então o pessoal quer pintar uma Bíblia, quer pintar uma coisa como se nunca existisse maldade antigamente, como se não existissem pessoas ruins antigamente, né?
enquanto irmãos se matavam por inveja, e Caim e Abel é o exemplo disso. E ele falou aqui do Davi, que destruiu o gigante lá com a metralhadora, coisa que eu não sabia. Olha só, estamos aprendendo, isso é muito bom. E eu amo quando refutam padres e pastores, porque, de novo, eles querem trazer a parte bonitinha, distorcida da Bíblia. Mas eles esquecem que eles estão falando do Nicolas, que além de deputado, ele é cristão. Então ele entende da lei dos homens e ele entende da lei divina. Ele conhece a Bíblia, ele leu a Bíblia e ele está aqui para refutar esse padre que nem soube o que ele estava falando, né? Acho que a idade já está um pouquinho avançada. Mas, como eu digo, em vez de falar de bondade dentro de templos e igrejas, estão pregando política esquerdista e o ódio até em templos sagrados, né? Quem diria que a gente ia viver um tempo desse, onde igreja seria palanque político para tentar difamar, para tentar diminuir o esforço daqueles que realmente fizeram algo que Jesus fez, porque tem uma passagem na Bíblia também que teve lá um cara que carregou multidões, né? Então, olha, era para comparar o Nicolas de uma forma positiva com essa situação. E não vem falar que é perda de tempo, porque você lutar pela liberdade e democracia de um país, quando o Nicolas não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, tá? O Nicolas não foi pago para fazer isso, ele não tinha obrigação alguma de fazer isso, ele estava de férias, ele não precisava fazer nada. Mas ele fez. Ele fez o que esse padre, o que muitas igrejas não fazem. Querem cobrar do Nicolas que nunca ajudou, algo assim, mas o que a igreja está ajudando o povo conservador, o povo de direita? O que a igreja está fazendo em prol positivamente para o nosso país, para a liberdade daqueles que foram presos injustamente, que a gente pede anistia, que a gente pede a liberdade, que a gente está aqui pedindo e tentando todo dia ter um país com alguém que realmente cuide do nosso país e não destrua o nosso país. Para que seja uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, uma pessoa que é a favor da família, que não é de ideologia de gênero, que não é de agenda woke, que não é nada dessas merdas, porque isso não existe. A ciência prova isso. O Bolsonaro, ele é cristão, ele é a favor da família, ele é conservador, ele é tudo isso. Mas não, ainda assim conseguem, não sei como, defender um bandido que está na frente de um país inteiro e onde a maioria das pessoas não quer, não aceita e está cansada de ter alguém que só ferra o nosso país todo santo dia. A esquerda não enxerga isso porque tem benefícios, recebe benefícios para ser de esquerda. Povo de direita conservador não quer saber de benefício para ser de direita, para ser conservador, para falar eu sou Bolsonaro. O povo de direita, que é um país inteiro, uma nação inteira, livre de corruptos, de ladrões, de bandidos, que não tem nem um ensino fundamental completo e comanda um país inteiro, não sabe nem ler e escrever direito, gosta de uma bebida, faz tudo que uma família conservadora de direita abomina e ainda assim comanda um país, uma nação inteira. Não é de se indignar com a fala de um religioso que deveria ser religioso cristão ali como Deus manda, mas não é, não demonstra e não é, e tem um pensamento torto e burro.